Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luca e eu tô aqui pra dar um depoimento de fã a respeito do André. Bom, eu conheci a música do André, eu acho que eu tinha uns 12 anos, 12, 13 anos, por intermédio do meu pai, que me mostrou a Queen of the Night, do Angra, numa fita em VHS. E embora eu já ouvisse algumas coisas de metal com aquela idade, eu nunca tinha ouvido alguma coisa parecida com o que era a voz do André. E de primeira eu fiquei bem impressionado e bem atraído pelo que era o vocal dele. Então eu comecei a ir atrás. E como a música que eu conhecia era do Angra, eu comecei a ir atrás do Angra. E logo descobri o Angels Cry, descobri o Holy Land, descobri o Fireworks. E eu fiquei viciado naquilo tudo. Eu dissecava esses CDs diariamente durante muitos anos. E enfim, eu só vim conhecer as outras bandas dele depois. Eu pesquisava, falava, bom, ele teve outras bandas, né? O Viper, o Xamã. Mas era engraçado porque eu parecia que não tinha interesse em ouvir as outras bandas. Eu não sei explicar muito bem. Mas era alguma coisa do tipo, isso aqui do Angra é muito bom, já é muito bom, eu não preciso de mais nada. Eu tinha meio que um pensamento assim. Eu me arrependo porque eu perdi muito tempo sem ouvir outras coisas que ele fez que eram igualmente boas ou até melhores. E eu tô aqui pra falar também um pouco da minha história pessoal com ele. Eu não era assim um amigo íntimo, não trabalhei com ele, mas eu tive alguns dias muito legais ao lado dele. Para contextualizar, a família da minha mãe sempre morou em Higienópolis. Minha mãe nasceu, cresceu lá e estudou no Colégio Rio Branco, que eu muito depois vim descobrir que o André tinha estudado lá, o próprio Kiko Loureiro tinha estudado lá também, enfim, eu não sabia disso até uma determinada época. Aí tudo começa assim. Eu conheci o André em 2012, conheci pessoalmente, eu digo. E o jeito foi um dos mais inusitados possíveis. Eu não soube de ninguém que conheceu o André tão inusitadamente assim quanto eu. E foi engraçado. Era assim, foi o dia da eleição municipal aqui em São Paulo, né, eleição de prefeito e tudo mais. E aí, embora eu, né, minha mãe, a gente não mora mais em Higienópolis, a minha mãe ainda vota no Colégio Rio Branco. Então, como de costume, domingo de eleição, vamos até o Rio Branco para votar. Eu não votava na época e eu fiquei do lado de fora, porque a gente estava com o nosso cachorro e não podia entrar. Aí eu fiquei lá fora, segurando o cachorro com meu pai. Meu pai, a gente estava conversando, normal, normal. E aí do nada eu olho assim de relance para a porta do colégio e vejo alguém, no mínimo familiar, saindo de dentro do colégio. Aí eu olho bem assim, um cara pequeno, cabeludinho, cabelo preso, colete de pescador. Aí eu penso, meu, é o André Matos. Será que é? E aí eu falei, bom, vamos fazer o teste. E eu fiquei onde eu tava, não me aproximei, não fiz nada, mas eu gritei, tipo, gritei não, chamei, né? Falei, André. E aí na esperança de ele olhar ou não. Se ele não olhasse, não era ele. Mas quando eu chamei, ele olhou e quando ele virou eu vi que era ele mesmo e ele tava sozinho. Ele virou pra mim, eu lembro claramente da imagem, ele virou, deu um sorriso e veio até a minha direção. Eu não fui até ele, ele veio falar com a gente. E foi uma coisa surreal, eu lembro até hoje desse dia. Muito. A gente ficou na porta do Colégio Rio Branco conversando por coisa de 1 hora e meia, 2 horas. Conversando de carreira, conversando de planos do futuro. Na época ele tava com o lance da reunião do Viper. Né? Ele falou pra mim que ia ter o show. Falou, pô, vai no show lá na Via Marquês, que não sei o que, não sei o que. Um dia surreal. E aí nisso chegou minha mãe, conheceu ele também. Chegou minha avó, que ainda mora em Genópolis. Todo mundo, a minha família conheceu ele. E foi assim um dia espetacular. Eu tenho aqui a foto desse dia impressa e autografada por ele. Dá pra ver que é antiga. Bom, aí essa foi o começo da minha história com ele. Depois disso, eu infelizmente não consegui ir no show do Viper que teve naquele mesmo ano, acho que foi em dezembro, não sei, porque eu tinha ficado de recuperação final na escola, minha mãe não deixou eu ir no show. Eu não vou culpar, né? Tudo bem. Mas aí, a vez seguinte que eu vi o André foi no show da Via Marquês, na turnê de 20 anos do Angels Cry em São Paulo.
E foi quando eu comprei um Meet e pude me planejar para ver ele, para levar as minhas coisas, né? Eu já tinha CDs, alguns CDs e etc. Aí eu levei e encontrei com ele de novo. E foi muito legal porque ele lembrou de mim, né? Ele me chamou pelo nome, uma coisa que eu nunca vou esquecer, que eu achei impressionante o cara ter me visto há, sei lá, 8 meses atrás. Ele me viu 8 meses antes e me chamou pelo nome, sendo que me viu uma vez só. E ainda perguntou da minha família se eles estavam bem. Uma coisa que me deixou bem assim, surpreso, porque eu nunca soube de nenhum artista que fosse assim. Eu sei que tem artistas que são legais, com os fãs, tratam bem, tiram foto, mas o André era uma coisa a mais. Ele realmente conhecia as pessoas. Não era só você que conhecia ele conhecia você. E isso era muito legal. Ele, nesse dia, eu lembro que ele perguntou pra mim como que escrevia o meu nome. Meu nome escreve com 2 Cs. E aí eu lembro que foi a única vez que eu precisei falar pra ele que o meu nome era escrito com 2 Cs. Todas as vezes que eu encontrei ele depois de 2013, ele escrevia dedicatória pra mim no CD sem eu pedir e escrevia o meu nome certo. Eu tenho aqui alguns exemplos. Ó, eu levei esse Angels Cry nesse Meet de 2013 e ele escreveu aqui. Dá pra ver? Sei lá, são coisas que eu guardo até hoje. Tem outros exemplos também. Tem o Sinfonia. Tem Turn of the Lights. Enfim. Aí depois disso, depois de 2013, eu acompanhei o André, acho que em praticamente todos os eventos que ele fez em São Paulo. Acho que foram poucos os que eu não consegui ir. Eu não consegui ir, eu lembro, na virada cultural de 2015. Mas eu vi muitas vezes o Viper, acho que foi a banda que eu mais vi do André. Foi o Viper, Viper Day, etc. Vi o Viper no Sesc Santo André, vi o Viper em muitos lugares. Vi o André na carreira solo, em várias ocasiões. Vi o Xamã, uma vez só, na turnê de reunião, no show da Audio Club. Enfim, os shows foram muitos. Foi um privilégio poder ver o André em ação por tantas vezes em cima de um palco, que era uma coisa assim impressionante, diferente. Eu já vi shows de muita gente, de gente gringa, de banda grande, de banda pequena, mas nenhuma se comparava ao André. O André era diferente. Não vou falar melhor ou pior, mas vou falar o André era diferente. O André era único. É uma coisa que eu vou falar pra sempre. Seja no palco ou principalmente fora do palco, o jeito de lidar com as pessoas. Mas além de ter tido essa oportunidade de ver em ação muitas vezes, eu também tive a chance de encontrar com ele por muitas vezes. Além dessa primeira, lá no Colégio Rio Branco, que foi inusitada, eu gosto de lembrar de outras duas, que também foram muito legais. Para mim, foram bem marcantes. A outra foi em 2015, no show que ele fez comemorando 30 anos de carreira, no Aquarius, em São Paulo, que ele fez aquele setlist by request, que a gente votou no site, né? E fez o setlist lá e eles tocaram, a banda solo tocou, foi um show incrível. E aí, no final, eu lembro que ia rolar Meet, né? E eu tava com um amigo meu que não conhecia ele. E eu falei, bom, eu vou tentar fazer o possível pra apresentar você pra ele, vamos ver. E a condição para participar do Meet era comprar o CD, The Turn of the Lights, que tava vendendo na barraquinha do Merchan. Eu já tinha o CD, mas eu falei, vou comprar de novo. Dane-se. O que pior pode acontecer? Eu ter mais um autógrafo dele? Isso não seria ruim. E aí eu comprei. Só que o meu amigo, ele chegou depois de mim no show, e quando ele chegou, o CD já tinha acabado. E aí ele falou, vou ficar de fora, não sei o que lá. Aí eu falei, calma, espera aí que eu vou ver o que eu consigo fazer. E aí nisso foi formando a fila do Meet, isso depois do show, né, já era tarde pra caramba. Foi formando a fila, e os músicos da banda solo do André, o Bruno, o Rodrigo, na época eu não lembro se era o André Hernandes ou se era o João Millet, não lembro. E o Hugo, eles estavam circulando no meio da galera ali. E aí eu falei pro Hugo, pô Hugo, eu tô com um amigo aqui, ele veio de longe, nunca viu o André, trouxe um monte de coisa, assim, ele é muito fã, coleciona,
os itens e tudo mais. Só que ele não conseguiu comprar o CD para participar do Meet porque o CD acabou. Eu expliquei a situação toda pro Hugo. E aí o Hugo falou, não, beleza, toma isso aqui, ó. E aí ele deu pra mim uma pulseira, que era a mesma pulseira que a banda tava usando, uma pulseira verde, eu acho. E aí eu chamei meu amigo e falei, ó, bota essa pulseira aí. E aí ele passou pela porta, assim, pela segurança, e veio participar do Meet. E assim, a gente é grato, né, pelo Hugo até hoje. Por isso, porque se não fosse o Hugo, esse meu amigo não teria conseguido conhecer o André. Foi a única vez que ele encontrou com o André. E eu fiquei feliz de ter levado uma pessoa que gostava dele para conhecer, porque eu acho que conhecer um ídolo seu, ainda mais quando é uma pessoa que te trata assim, é uma experiência única que você nunca vai esquecer. Eu digo isso e acho que todo mundo que conhecia o André pode falar a mesma coisa. E esse dia de 2015 no Aquarius foi legal porque, como eu já conhecia o André, sabia do jeito dele, de falar bastante, de não ter pressa pra acabar o evento, eu falei pro meu amigo, falei, ó, vamos fazer o seguinte, a gente tá aqui na fila, mas vamos pro final da fila. A gente tem que ser os últimos. E aí ele falou, por que a gente vai ser os últimos? Eu falei, simples, porque se a gente for os últimos, não vai ter mais ninguém atrás da gente, então não vai ter ninguém apressando a gente pra falar com ele. E aí foi o que a gente fez. Chegava a gente falava, pode passar. A gente deixou todo mundo passar na nossa frente para poder falar com o André por último. E foi uma coisa bem legal, porque ele atendeu todo mundo legal, direito. No fim, eu nem sei se fez tanta diferença assim, porque o André não ligava para ser apressado ou não, você podia apressar ele quando você quisesse, que ele ia continuar falando. Mas a gente, de fato, foi os últimos da fila. E aí eu levei para ele nesse dia, nessa ocasião, eu lembro que eu levei, dentre alguns itens, eu levei, ó, eu tenho aqui. Eu levei o CD do Virgo, que já era raro naquela época. Ele falou, nossa, você conseguiu achar esse CD? Eu falei, achei, ó. E ele fez aqui dentro uma dedicatória, sem eu pedir. Levei Fireworks, do Angra, e ele também fez uma dedicatória aqui, sem eu pedir. E levei 2 itens que eu tinha conseguido comprar naquele ano, e eu fiquei muito feliz por ter conseguido comprar, que foram esses aqui. Os LPs do Viper. E ele falou, nossa, que legal, não sei o que, é muito legal você, novo assim, ouvindo vinil. Eu falei, não tem essa de idade, a gente gosta de ouvir música, a gente gosta de ouvir música boa. Eu, particularmente falando, nunca fui muito de download, eu sempre fui de colecionar. E quando eu pego um artista que eu gosto, mesmo, que nem era o caso do André, eu vou colecionar tudo que eu conseguir. E foi o que eu fiz. Enfim, e aí nesse dia foi muito legal, porque o André deu um abraço na gente, agradeceu. Foi um dia muito marcante. A gente saiu de lá, eu e meu amigo, a gente saiu do aquário, já estava amanhecendo. Eram 6 horas da manhã. Então foi um dia muito marcante. Realmente, foi um encontro muito legal. E a outra ocasião que eu gosto de lembrar do André foi a penúltima vez que eu vi ele, pessoalmente, que foi no final de 2018, em dezembro de 2018, que foi muito inusitado, muito inesperado e muito especial. Eu fui na Rádio 89 para falar com o André Kisser, que estava lá naquela ocasião, e aí eu queria falar com ele uma coisa pessoal lá, e eu fui lá, tudo bem. E aí ele estava fazendo o programa dele na rádio, e eu estava esperando acabar para ele descer, normal. Eu tava sozinho, não tinha ninguém no prédio, só o pessoal da portaria, assim. E aí nisso vem descendo alguém pela escada, assim, né, da rua, na direção da rua. A pessoa desce a escada e vai em direção aos elevadores. Aí eu vi alguém descendo a escada, eu vi de longe, né? E falei, nossa, quem que tá entrando nesse prédio agora, né? Aqui, agora, domingo à noite. E aí quando a pessoa foi chegando mais perto, eu vi que era o André. De novo, assim, de novo eu digo, do mesmo jeito inusitado e inesperado que eu encontrei ele no Rio Branco 6 anos antes, eu tava encontrando ele de novo. E isso foi muito legal. E nesse dia ficou nítido pra mim
os problemas de visão que o André tinha, porque ele tava de óculos e ele passou na minha frente e não me reconheceu. Ele passou, ele nem olhou pra mim, não me reconheceu, assim. Eu falei, meu, como assim? Ele passou na minha cara. E aí eu tive que chamar ele de novo. Aí ele olhou pra mim, veio, me deu um abraço, me chamou pelo nome, falou, nossa, que legal te ver. Um negócio assim. Ele perguntou se eu tinha gostado do show do Xamã, que tinha sido em setembro. O que eu poderia falar, né? E aí foi muito legal porque ele tinha ido ali no prédio para participar do programa do Andrés. Eu nem sabia que ele ia fazer isso. Só que o programa, né, era ao vivo e acabava às 8 horas. E o André tinha chegado às 8 horas. Aí eu falei, André, mas você tá chegando na hora que o programa acabou. O programa é das 7 às 8. Ele falou, como assim das 7 às 8? Não é das 8 às 9? Eu falei, não, é das 7 às 8. E aí ele ficou olhando com uma cara, assim, ele ficou olhando meio pro nada, assim, falou, não acredito que eu cheguei e o programa acabou. Eu falei, mas acontece. Aí o que ele fez? Ele pegou o celular dele, ligou pro produtor que tava lá no programa e explicou, falou, meu, confundi os horários, cheguei atrasado, fiquei sabendo que o programa acabou, mas quero saber se eu posso subir aí só pra falar com vocês, pra dar um oi, pra conversar um pouco. E aí ele virou, olhou pra mim assim, ainda no telefone, e falou pro produtor, então, eu tô com um amigo meu aqui, eu posso subir com ele? E eu olhei pra ele com uma cara assim, sério? E aí, né, fez que sim com a cabeça. E aí a gente foi junto pra recepção fazer o cadastro, né? Porque ali naquele prédio você tem uma catraca, não dá pra entrar todo mundo, você tem que fazer um cadastro dos seus dados e entrar. Aí a gente fez junto e a gente subiu junto no elevador, tiramos uma foto no elevador, eu tenho a foto ainda, claro. E aí lá em cima foi uma coisa mágica, né? Porque eu sou muito fã de Sepultura, é uma das minhas bandas preferidas, eu tenho uma tatuagem do S do Sepultura, então eu encontrar em um só dia, de uma só vez, o André Matos, que é uma inspiração enorme pra mim, e o Andreas Kisser, que é outra inspiração enorme pra mim, assim, foi um dia que dificilmente eu ia esquecer. Tanto foi legal que eu imprimi a foto e deixo no porta-retrato. Deixo aqui na minha mesa, eu sempre fico olhando para essa foto, lembrando desse dia. Mas eu não sabia que o melhor ainda estava possivelmente por vir, né? A gente subiu, conversou com o Andreas, conversamos com os produtores do programa, beleza, descemos, tchau. O André se despediu, todo mundo se despediu, todo mundo foi embora, no térreo lá do prédio mesmo, na entrada. Aí eu olhei pro André, ele tava sozinho, eu falei pra ele, e aí, você vai embora? Ele falou, vou. Eu falei, como é que você vai embora? Falei pra ele. Ele falou, vou embora de táxi. Eu falei, você vai embora de táxi? Como assim? Ele falou, né, eu não manjo muito essas coisas, eu não tenho Uber, não sei o quê. Aí eu falei, meu, foda-se, eu tô de carro, te dou uma carona. Eu falei pra ele. E eu sabia onde ele morava. No primeiro dia, no Rio Branco, ele falou pra gente, pra mim, pra minha família, onde que ele morava. Então eu sabia. Aí eu falei, meu, a gente tá pertinho, assim, eu posso te levar, tô de carro. Aí ele falou, pô, sério? Eu falei, sério, vambora. E aí a gente foi, e foi surreal que eu dei uma carona pro André Matos até a casa dele. Assim, é uma coisa que não tem como esquecer. Eu não conheço outra pessoa que tenha conseguido um feito desse, sabe? Foi uma coisa muito especial, de ter o cara como meu passageiro, assim, no carro. E eu tava com a minha mãe também esse dia, só que ela tinha ficado no carro me esperando. E, meu, foi surreal, foi surreal. Eu tenho vídeo disso, até hoje eu ainda vou publicar esse vídeo na íntegra. Eu publiquei um trecho, mas vou publicar inteiro, porque é bem legal de ver o André conversando, o André animado, né? Enfim. E aí quando a gente deixou ele na casa dele, ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou, tem fãs e fãs, né? Eu falei, como assim? Ele falou, tem fã que a gente não dá pra confiar, não dá pra confiar mesmo. Aí ele falou, eu não teria deixado qualquer pessoa me trazer até a porta da minha casa. Eu deixei vocês trazerem porque eu confio em vocês. Vocês são de casa, vocês são pessoas boas. Ele falou isso pra mim e pra minha mãe. E eu não tive reação, não tive resposta, porque eu vi isso de alguém que você admira tanto, de alguém que você ouve
diariamente, né? A música é uma coisa forte. Mas ele falou. E foi incrível. Aí ele falou isso, desceu do carro, falou mais umas coisas assim. O André era um cara muito comunicativo, falante, culto. É chovendo molhado falar isso dele, mas é verdade. Ele era muito culto, falava sobre qualquer assunto, não importa a hora, não importa nada. A única coisa que precisava, eu acho, era ter uma química com a pessoa, né? E a gente conversava, a gente conversou muito já. E esse dia foi muito, acho que especial, eu diria. E mal sabia eu que seria a penúltima vez que eu viria o André pessoalmente, né? A última vez que eu vi ele foi no workshop que ele fez na Made in Brasil, acho que é o nome da loja, em Moema, uma loja de instrumentos aqui em Moema, em São Paulo. Foi a última vez que eu vi ele, foi dia 19 de maio de 2019. Nesse dia a gente não conversou quase nada, porque tinha razoavelmente bastante gente até, né? Era uma sala, mas estava cheio. Aí eu tinha levado, eu tava com um CD só, que era o que faltava para eu levar para ele, que era esse Angels Cry. E aí eu levei, falei normal, assinou, tal, tirou uma foto, mas aí depois eu acabei indo embora. Não fiquei, não conversei muito. Não tem como eu me arrepender de não ter ficado, porque acho que ninguém esperava o que ia acontecer depois. Mas é isso, assim, a minha história com ele é bem inusitada. Eu conheci ele de um jeito muito inusitado, vivi dias muito legais com ele, vi shows dele muito legais. Eu vi, que nem eu falei, vi shows do Viper, vi shows dele na carreira solo, vi o Xamã, vi ele no formato piano e voz, os 2 shows que ele fez em São Paulo eu fui. Eu vi workshops dele, né, tocando piano, falando sobre voz, sobre canto. Ele fez acho que 2 ou 3. Eu fui nesses eventos e era sempre muito divertido, sempre muito legal, muito animado. O André era um cara alegre, que você sentia que ele estava gostando daquilo, ele gostava do que ele fazia, gostava de ensinar, de passar o conhecimento que ele tinha para frente. Então a minha história com ele é essa. É um cara que eu sinto muita falta dele mesmo. Falta da pessoa dele, falta de conversar, falta de dar um abraço, falta de ver ele em cima do palco. Que ele era um cara baixinho, né? Ele era um cara meio pequeno, mas quando subia no palco ele virava um monstro, virava outra pessoa. E era incrível de ver. E é isso, eu espero que ele esteja bem, em paz. Não sei aí quando que a gente vai poder se ver de novo, mas eu espero que um dia a gente se veja de novo. Enquanto isso, a gente mantém o legado dele vivo, ouvindo as músicas dele diariamente, lembrando dele, né? Que nem eu vi uma frase, eu não sei quem que falou, mas a pessoa não morre quando ela deixa de existir, a pessoa morre quando ela deixa de ser lembrada. E eu acredito pessoalmente que o André nunca vai deixar de ser lembrado, nunca. O legado dele vai ser eterno. As próximas gerações vão conhecer, todo mundo vai conhecer, vai saber quem foi o André Matos. Enquanto isso, a gente ouve a obra dele que ficou aqui pra gente, eternizada. Agradeço o espaço, agradeço a Priscila por ceder o espaço para os fãs. E vamos carry on, né? Todos juntos aí. Um grande abraço.